Eu conhecia os cursos, né, através da pós que eu estou fazendo em gerenciamento de projeto na PUC. Eu sou engenheiro civil, trabalho com obras de artes, né, pontes e viadutos aqui em Belo Horizonte. E eu trabalho já com o MS Project. E eu estou migrando para o Primavera. Uau, Aí todo curso que aparece aí na Saleto, né, eu estou tentando fazer para conseguir fazer essa transição. muito bem. Pode, continue contando conosco. E parabéns pela iniciativa que você teve de fazer a migração, né, de um software para o outro já num projeto em andamento. Isso é igual que eu já comentei em outras oportunidades com você, Mar. No próximo projeto que você aplicar, né, você já sabe do início como fazer para otimizar ainda mais. Eu vou me apresentar. Pode. Meu nome é Felipe Antoniazzi, eu sou engenheiro civil, formei em 2019. Atuei na Vale, em Itabira, aí eu mexia com planejamento lá. Aí eu já mexia, fazia medição. Medição não mexia com medição, não. Só tem Certo. que fazer sempre as planilhas, o boletim mensal, o semanal, né, o relatório semanal. Mexia com bastante coisa assim, voltado para o planejamento. Aí mexia com Primavera lá, mexi bastante. Aí terminou a obra de Itabira, eles iam me mandar para Mariana, mas aí eu falei, ficar longe de casa tá difícil, não dá para ficar no trecho, não. Aí eu resolvi pedir para sair, vim para Belo Horizonte. Hoje eu estou atuando por conta própria na minha empresa, estou mexendo com reforma. Aí de vez em quando eu preciso fazer um planejamento para as minhas obras, mas só tem que eu falo que estou um pouco mais tranquilo agora com relação a isso, que o ritmo na Vale lá era bastante frenético, né? No minerador, assim, é bem puxado, né? Aí Sim, eu tô indo mais tranquilo, mas tô feliz. Hoje eu falo que eu tô mais feliz trabalhando em Belo Horizonte do que quando trabalhava lá na Vale. entendo perfeitamente. São escolhas, Exatamente. né? Azemir, pudesse se apresentar aí para nós. Azemir, Arif e Vanderlei. Bom, meu nome é Vanderleia, sou engenheira civil. Tudo bem. Hoje eu trabalho na Aliança Energia, que é uma empresa voltada para hidrelétricas, né, parques eólicos. Né, a gente faz a comercialização também de energia, além da produção, né, geração. Em outras empresas eu trabalhei não com planejamento, né, lá atrás é que eu fui analista de planejamento, bem no início. Mas eu nunca tive a oportunidade de ser engenheira de planejamento, porque todas as oportunidades de engenharia, né, de ser engenheira, foi qualidade, engenheira de produção, e a minha vontade era atuar mais em planejamento. E agora, hoje, eu tenho essa oportunidade, há 2 meses e meio, mais ou menos, né? Estou muito satisfeita por participar do núcleo, Uau, bom. né? E venho acompanhando todas as aulas, cursos que eu posso, né? Através dessa LTDU. E estou buscando também, porque hoje a gente trabalha com o Project, né? É uma ferramenta assim, de uso exclusivo, assim, que a empresa pede. Eu venho Sim, trabalhando com os meus gestores na ideia do Primavera, venho mostrando, e acredito que agora a gente expandindo um pouco mais, que já está com algumas eólicas no norte do país, está crescendo, né, a demanda. Eu acredito que eles vão buscar sim uma ferramenta mais útil, né? E que vai nos ajudar mais, né? E minha inspiração aí profissional você fala tem sempre aí. nome, tem Vamos junto. nome, né? Que é o Gleidson, e eu venho na cola dele aí. Tudo que Sim, publica, a gente está aí, puder acompanhar, a gente está acompanhando. agradeço. Da mesma forma que eu falei muito com o Marlon, é bom você já pegar algum projeto que já está no Project e a gente tentar fazer um piloto. Pega É, mesmo assim, em paralelo, mesmo que a empresa não. Porque
você precisa vender essa ideia para a empresa. Então é a questão assim, mostra para eles como que está, né? Olha, hoje no Project a gente consegue ter esse nível de controle, programação semanal, filtros, etc. E aí você começa a fazer e mostrar os benefícios, o Marlon aí, ele tá vivendo aí no dia a dia aí, o quanto que é migrar de um software para o outro. Sim, é o Mas é que eu vou bom, fazer. A ótimo. gente está com um parque eólico para dar andamento, né, no Ceará, outro, e eu vou tentar ver se eu faço isso sim, até mesmo como amostragem, falar, olha aqui como está dando a diferença da data fim, Sim, olha como está, né? É uma boa Wanderlei, ideia. sim. Wanderlei, você atua lá com o Otávio ou não? Tá, Vigílio? Otávio? Não, É, ele trabalha na sede aqui com a gente? Em qual setor? Qual um tempo núcleo? atrás ele trabalhava nessa parte de gerenciamento. Ah, mas lá você deve Não, conhecer o Marcelo. Marcelo, sim. Marcelo, beleza. A gente da Saleta atuou, não me lembro se foi em 2020 ou 2021, no projeto de Acoa em Gravier. Ah, sim, Nós auxiliamos aí a parte do gerenciamento e realmente utilizava-se o Project lá atrás. sim, A ainda gente pega continua. aquelas etapas lá das licenças, dos marcos. A E gente até hoje, coloriu um pouco o cronograma para não ficar só parecendo no Excel na época. sim, até para uma apresentação, né? Sim. E hoje a empresa ela está sendo beneficiada só pela Vale, né? Não tem CEMIG mais no nosso roteiro. E eu acredito que a gente mudou a diretoria, né? Agora é uma diretoria só, que é só da Vale. Então a gente tem oportunidades, né? Para avançar mais um pouquinho. Muito bom. Bacana. Esses projetos aí, ô, Gleice, de energia eólica, é um projeto Certo. grande forte, que é Sim, cabível aí a utilização do Primavera. Sim, sim. Bom para explorar bem esse segmento, cara. Vamos em frente. E aí, eu vi lá que a demanda é maior. com parte de medição, como que você já viveu até hoje, Vanderlei? Então, eu fui da gerenciadora MCA, né? Nas obras da Fundação Renova. E como fiscal de produção, eu aprovava os boletins de medição também, junto aos gestores, né? Então eu só aprovava, né? A base que eu tenho é essa, nada de sentar e fazer, né? Eu só pegava e comparava com as medições quinzenais, e aí eu ajudava a pontuar alguma coisa ou não. Mas é Certo, só isso. entendido. Aí, de apresentar aí o Aleph. Tá com áudio aí hoje, amigo? Boa noite, agora eu tô com Boa áudio. noite! Bem-vindo, bem-vindo. Valeu, obrigado. Sou o Aleph, sou técnico de planejamento, trabalho hoje na Worley. Estou hoje num projeto aqui em Minas Gerais, projeto de uma farmacêutica. E, cara, faz 2 anos que eu venho trabalhando na área de planejamento. Antes eu trabalhava na parte de construção. E o que eu sempre observo e que eu sempre converso muito com o Gleitson é que a área de planejamento é uma área muito ampla e que exige muito da pessoa. Então você sempre tem que estar tentando se especializar, tentando aprender, porque todo dia sempre tem uma tecnologia, uma metodologia ágil, uma maneira diferente de fazer, que talvez nesse projeto não, mas em outros projetos pode ser que faça que você tenha outros tipos de análise, né, outros tipos de resultados, tipo de dados. Então, por isso que eu estou sempre reservo um tempo para ficar podendo assistir, fazer cursos, para poder cada dia mais se capacitar na área, né? Bom, parabéns mesmo. E eu tenho acompanhado o quanto que você está dedicando quanto a isso, e não é de agora, já estamos há mais tempo já falando. Parabéns mesmo, e a trilha é essa. Bem, aí deixar também a palavra aí, Azemi, Rafael, Jorge. Pessoal, boa noite. Boa noite. Desculpe meu atraso, acabei atrasando um pouquinho aqui. Estamos iniciando Per- agora. Perdi até o prazo da inscrição da aula. Obrigado, Gleice, por ter Não, tudo aberto aí bem. para mim também. É, eu, é para fazer a apresentação, porque A eu não sei se apresentação vocês gostaria estão de saber mesmo. assim,
como hoje o tema vai ser específico a medição, Uhum. como que é a medição? Você já trabalhou em medição antes? Você tem noção do que é ou não? Ou tá aqui para querer Bacana. aprender o conteúdo? Não, Entendeu? bacana. Pode falar um pouco de onde você está trabalhando também, dos projetos? Não, beleza. Vamos lá, pessoal. Eu tô hoje no Mato Grosso. Eu tô numa empresa de gerenciamento de projetos, ela chama Lyon. Eu tô aqui dentro de uma mineração chamada Nexa. Eu tô há aproximadamente 2 anos aqui dentro da área de projetos mesmo. Antes disso, eu trabalhava numa área de manutenção por mais de 10 anos, 12 anos aproximadamente. E qual que foi o meu convívio com medição? Sempre, mesmo na manutenção e agora também na gestão de projetos, semelhante ao que a Vanderlei comentou. Nunca fui o elaborador, eu sempre fui o avaliador, o aprovador, o investigador de problemas. Sim. Tem até uma coisa que eu fiz muito interessante, que eu considero um marco para mim, que eu gosto muito da área de TI também, então eu precisei fazer uma conferência de uma medição e eu fiz uma medição cruzada com dados de catraca de portaria, com dados que o fornecedor informou, com dados que estavam no sistema lá de gerenciamento. E eu usei um sistema de análise de dados em Python. E assim, por que que eu estou falando isso aqui? Porque muitas vezes as medições elas não têm padrão, porque ela é feita geralmente dentro de um padrão para um tipo de atividade. Mas quando você muda, por exemplo, para um outro tipo de atividade, eu trabalho por HH, agora eu trabalho por serviço entregue, agora eu trabalho por diária. Então, sempre vão ter coisas diferentes que não tem padronização de medição nos locais que eu trabalhei. Então eu tive um problema, eu consegui descobrir que estava muito estranho, a gente sempre reclamava de fornecedor faltando, chegava a medição, e era uma medição que não tinha padrão, então não tinha aquela assinatura diária, depois que a gente implantou. Então eu consegui descobrir que o fornecedor estava cobrando de maneira genérica, ali nos entregando, sei lá, 60, 70% do que ele Sim. realmente executava. E conseguimos fazer um save na medição por 2 a 3 meses lá. Depois mostramos a ele toda a nossa base de por que que a gente está fazendo aquilo. E o próprio fornecedor conseguiu melhorar, a gente conseguiu implantar métodos de você não precisar fazer mais isso com checagem diária de quem está ali no dia a dia com o fornecedor por parte de fiscalização. E assim, foi dificultoso, porque você tem que analisar uma medição bem feita é facinho. Mas você analisar uma medição que ela tá toda mal feita, sabe? Que ela tá toda cheia de coisas ali que você não consegue entender, é muito difícil. É. Então, assim, eu creio que, por exemplo, eu peguei só obras pequenas. Primeiro lá na manutenção e agora na mineração aqui, obras pequenas, assim, mas eu imagino que quando a gente vai trabalhar com obras grandes, igual quem está construindo, eu vou construir um porto, vou construir uma malha ferroviária grande, vou fazer uma implantação, fazer uma farmacêutica, é necessário um outro processo, não pode fazer por esse princípio que eu fiz, não. Tem que ter talvez um sistema de gerenciamento de medição, com gerenciamento de RDO, com um procedimento que realmente sirva específico para aquilo ali, porque a gente não pode passar por isso que eu passei, não. Acho que quando a escala vai ficando maior, a gente tem que mudar a forma que a gente está fazendo. E como eu não tenho nenhum padrão com isso, foi só a vivência, Sim. nada melhor do que treinar, treinar e É. treinar. Então eu estou aqui com o meu professor aí favorito já. Não era o favorito, Ó, não, mas agora já é o favorito não, isso é bom. Isso é bom. das metodologias aí, as melhores práticas, não vou nem falar metodologia, as melhores práticas de gestão de projetos. É, Estou aqui para aprender, compartilhar e eu espero poder contribuir se tiver alguma coisa ao meu alcance aqui também. Mas no mais, eu não, estou aqui para excelente. aprender mesmo. Excelente. Obrigado. Parabéns pela visão de querer aprender. Tá bem? Conte Valeu. conosco aí. Aí, por favor, Rafael e Yazimi. Boa noite, pessoal. Boa Bom, noite, antes de Rafael. tudo, eu me queria pedir desculpa pelo atraso. Eu estou no celular compartilhado no computador, cara. Então, assim, eu estou no fio do bigode aí, né? Pendurado aqui. Você fala de onde?
Eu estou de Minas Gerais, estou em Belo Horizonte. Eu sou carioca, mas assim, eu trabalho em Belo Horizonte trabalho em Minas já tem 3 anos já. Hoje eu trabalho numa empresa de edificação modular. E Legal. o que acontece é o seguinte, eu tenho projeto que a gente tem medição única, que é quando entrega o serviço, e tem projeto que tem medição parcial. E sempre quem faz é uma equipe de contratos, administração Sim, contratual. E aí, assim, eu estou aqui justamente para poder pegar as melhores práticas e tentar implementar lá. perfeito. Beleza? Você trouxe uma visão boa que a gente ia falar aqui agora mesmo, assim. Mais para frente eu vou citar isso melhor. Boa. Por gentileza, Zemi? Caso ele fale aí. Ô, Zemi, se quiser falar, só soltar o microfone, tudo bem? Vamos lá, então, bem-vindos novamente. Agradeço, assim, de coração por vocês estarem aqui perfeitamente, querer aprender e escutar a gente aqui por uns momentos para a gente passar, né? Qual que é a intenção dessa aula grátis? É já deixar você ciente do que é exatamente a aplicabilidade, né, em medição de projetos, planilha, prática e dicas e ponto de atenção. É específico o seguinte, você não acha isso no mercado. Não tem nenhuma instituição hoje te dando o pulo do gato, te dando o ponto que você tem que dar um toque especificamente para poder acelerar um pouco mais a visão, o aprendizado e você ter melhores resultados dentro do projeto. Então, será ministrado especificamente para o nosso professor Josiel. Eu estou aqui como intermediador também, estou mais específico aqui para dar um ponto, dar o suporte, mas a maestria do conteúdo aqui vai vir do Josiel. Eu estou muito mais para contribuir assim, com a vivência que eu tive em projetos. Eu já atuei no momento de explicar aqui, eu vou falar pontualmente onde eu vivi em medição de projetos. Aí falando um pouco sobre a Saleto, é um ecossistema que a gente chama agora. Nós temos a parte de engenharia, onde o Josiel ele é profissional específico da Saleto Engenharia, e nosso professor, pela Saleto Edu, a gente mexe na parte de engenharia, consultoria, a parte de educação, nós aqui da Saleto Edu, e da parte de inovação e tecnologias. Também tem o site da Saleto, para poder saber mais e conhecer o quanto que a Saleto pode contribuir para os projetos. Então, a Saleto Edu, especificamente, ela está no mercado desde 2015. O forte nosso é treinamentos em company, essas turmas abertas como a de vocês, e até mesmo alguma pesquisa, estudos, especificamente para a área corporativa e de projetos. Tá? E nosso lema é conhecimento e experiência que geram engenhosidade. Isso é o que está na nossa camisa, né? Conhecimento, experiência e engenhosidade. Então siga a gente nas redes sociais. Para quem já é aluno, sempre deixamos informado que qualquer curso, a partir do momento que você já se torna aluno, vocês têm 35% de desconto. Isso é um meio de vocês possibilitarem, né, o leque de aprendizado, porque é muito conteúdo. A gente está com conteúdo desde construtibilidade, Primavera P6, a parte de AWP, Lean Construction, a parte de medição, pleitos, o próprio software do Project, que é com outro professor, o Elienay, e tudo que envolve exatamente na área nossa de gestão de projetos, a gente está ofertando. Tá bem? Então, acompanhe conosco, né, nas mídias sociais e tudo que foi importante para a carreira de vocês, conte com a gente. Tá bem? Aqui deixar sempre um disclaimer, porque uma hora ou outra a gente vai mostrar algum documento que é um case real, é algo que veio do mercado, né, para não falar assim, busquei na literatura apenas, que embora as literaturas possam estar atualizadas, mas uma hora ou outra, tanto eu quanto o Josiel, a gente traz coisas do nosso dia a dia. Então, entendo que os valores, custo, prazo, índice de produtividade, ou qualquer quantitativo, qualquer informação que a gente está mostrando aqui nessa aula é mero educativo, é somente para efeitos didáticos e não tome isso como
como valores para poder aplicar no projeto de vocês, entendeu? Entenda só o como fazer e a metodologia, que é a base. Tá bem? Vou inverter. Não, deixar eu me apresentando mesmo, acho que foi a lógica que aí, quando começar do Josiel, ele já toma a palavra e segue. Então, eu sou o Gleito Gonçalves, sou filho de Antônio e Geralda, muito grato aos meus pais pela educação que eles me deram, e eles são minha inspiração para eu estar continuando fazendo o que eu faço hoje, em questão de aprendizado, de transmitir conhecimento e ser esse profissional de elite que eu estou me tornando a cada dia mais. Sou engenheiro de produção, minha formação é engenharia de produção, eu formei em 2006, então já estou com 18 anos de formado e amo essa área, amo muito a área da engenharia em si. E desde quando eu estava na faculdade, quando faltava 2 anos ainda para eu formar, eu comecei a atuar como técnico de medição numa construtora. Foi na época da Andrade Gutierrez, é um projeto muito grande. Um projeto que pegava várias regionais, né? Regional de Patinga, Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte, Varginha. Era 4 regionais grandes, eram vários municípios, né? E uma coisa que a gente fala muito quando você pega uma medição que passa de mais de um município, tem que entender que é mais de uma nota fiscal que está sendo emitida. E aí, no boletim de medição, tem que saber discriminado, né? Quanto de grana eu estou medindo para aquele município. Então, mesmo que o boletim de medição ou a medição seja uma só, você tem um valor total. E em algum ponto tem que estar discriminado, né? Os valores por município, por conta de imposto, por conta de ISS. Tem município que tem um benefício melhor por questão de impostos e outros não. E inúmeros projetos que eu participei tem sempre essa faixa de servidão, essa divisa de um município com outro. Então, é um ponto de atenção saber discriminar mesmo limite geográfico do teu projeto, que ele esteja exatamente de acordo com descrito, né? Vamos falar assim, se você tem uma planta, um arranjo geral, assim, um desenho, uma planta que mostra as coordenadas geográficas do teu projeto e onde você está fazendo a execução. E aí você precisa especificamente também ter isso descrito, né, em termos de quantitativo, de volume, do tipo de serviço que vai ser feito, para também discriminar isso na medição. Porque é um ponto importante que se você não se atentar a isso, depois você vai ter que fazer um estorno, ou então vai ter que cancelar uma nota fiscal para quem já atuou em medição e tem que pedir tanto para cancelar uma nota fiscal que já foi emitida, já geraram uma guia de imposto, ou então até mesmo um boletim que já foi pago, aí pedir para fazer estorno, isso dá um trabalho por questão de você ter rastreabilidade. Então, comecei assim, com medição, foi em 2005, especificamente, 2005 até 2007 eu estava como técnico de medição. Depois, um projeto que eu trabalhei como engenheiro de medição foi em 2010, um projeto da Vale, fiquei 2 anos como engenheiro de medição mesmo, especificamente só cuidando da medição, então trouxe para aquele projeto e o que eu aprendi daquele projeto como medição, eu trouxe com boa prática para frente, que é fazer, assim como a gente faz o avanço físico semanal, que a gente reporta normalmente, semanalmente, o avanço físico, a gente fazia naquele projeto a medição semanal também. É como se já fechasse o dia do corte do avanço, a gente já fazia também o boletim de medição e entregava para o fiscal para ele validar. O que isso teve de ganho num projeto? Era um projeto grande, né? Um projeto de bilhões lá, já era um projeto de 2 bi. O que a gente teve de benefício? É que quando chegava no dia da medição, a gente tinha um passivo bem baixo de poder ir lá e fiscalizar, de ir lá e verificar se está executado mesmo ou não. Porque toda semana já verificava, o fiscal validava os quantitativos e davam de acordo no próprio boletim de medição. Aí a gente tinha parcial, né? Para BM1, aí BM1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, quando chegava na semana 4, já fechava exatamente a medição mensal de forma mais prática. Isso foi uma boa prática, eu consegui implantar isso em outra empresa assim, anos depois, e colhe benefício, que é o que? É tempo de validação. A discrepância entre física e financeira era baixa, porque
se na semana avançamos 5% e a gente conseguiu monetizar esses 5% também, né, gerar ele em forma de BM, de boletim de medição, mostrava uma aderência boa entre curva física e financeira. Isso é um indicador importante para um projeto, para não ficar saldo de pagamento para trás, principalmente também da empreiteira não ficar sem receber, né, porque ela teve o esforço, né, teve maquinário, teve mão de obra, teve horas, né, executada, então ela ser remunerada de acordo com o que ela fez, isso é importante. E é boa prática, isso é coisa assim que foi implantado no projeto, não era uma regra e hora que era um projeto da Vale, mas foi muito bem aceito também. Então, praticamente minha carreira toda é em projetos de mineração, exceto assim 2 projetos que eu trabalhei em siderúrgica e também projeto de eletrificação na área de energia. E atualmente eu estou como coordenador de planejamento na área de gestão, gerente de planejamento, e eu atuo assim validando as medições do que a gente executa, só que já no olhar nosso como se fosse a gente nosso como contratada, fazer o possível para medir o máximo no período. Então, quando eu atuava como cliente, era o foco assim de validar se o que foi executado está certo ou não. E quando eu atuei como empreiteiro, era o foco assim, ó, vou medir o máximo possível e seguir adiante, entendeu? Tá aqui, deixar para vocês o meu LinkedIn também, para vocês se conectarem, quem ainda não me conhece, eu vou deixar no chat aqui. E aí, agora deixar aqui para o Josiel, professor Josiel, se presente um pouco. Ótimo. Boa noite a todos novamente. Agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Por reservar, né, o tempo de vocês, na plena segunda-feira, conforme o professor Gleide já até comentou, né, para aprender um pouco mais aí. E espero também, tá, que vocês compartilhem o conhecimento de vocês também, de vocês com a gente, tá? Pessoal, me chamo Josiel Gomes, eu sou engenheiro mecânico de formação, sou pós-graduado de gerenciamento de projeto e iniciei recentemente o meu mestrado em engenharia mecânica, Cefet de Minas Gerais. Eu atuo aqui na Saleto, né, desde quando eu comecei a fazer o estágio em 2017, e eu passei aqui por várias etapas, né, por vários, vamos falar assim, por vários setores dentro da Saleto. Desde ali a fase da fase de propostas, na fase ali também de orçamento. Participei também dos projetos, né, após a elaboração, se elaborou a proposta, então você vai para campo fazer o trabalho, atuo também nesse segmento. E aí, dentro da Saleto, passando por diversos setores, eu tive aqui, vamos falar assim, experiência, né, de atuar em diferentes segmentos. Atuei na assistência técnica de perícia, análise e fiscalização e auditoria de contratos, né? No ano de 2019, tive a oportunidade de auditar um contrato em Bebedouro, em São Paulo, né? Era uma obra que estava em andamento e estava tendo desequilíbrio econômico e financeiro lá do projeto, e a gente, né, juntamente com a equipe que eu fui até o local, a gente conseguiu fazer o trabalho, né? E aquela empresa que estava atuando lá, vamos falar assim, uma construtora para vamos falar assim, para o projeto, tinha ali cerca de 80 colaboradores. A empresa, vamos falar assim, essa construtora foi totalmente eliminada do projeto por causar esse desequilíbrio econômico e financeiro. Então, foi uma experiência lá atrás que eu obtive também. Atuei também, né, vamos falar assim, nessa parte de perícia. Então, eu tenho vamos falar assim, uma certa experiência nesse segmento de análise de pleito, reivindicações. Isso também, onde eu quero chegar com tudo isso? Nos projetos que a gente atua, né? Hoje, por exemplo, eu atuo fortemente na parte de gestão de projetos. Eu vejo a necessidade, tá, de quem está trabalhando dentro dos projetos ter uma percepção de situações situações que pode gerar pleito, que pode gerar reivindicações do projeto, né? E como que vai fazer, quais decisões que devem ser tomadas
para que lá na frente, se realmente tiver que fazer um pleito, tiver que fazer uma retificação, você tem ali, né, vamos falar assim, evidências, você tem ali registros, né, de forma correta, né, que vai servir de base, vai servir de evidência para você fazer uma defesa lá na frente. Também, né, tive a oportunidade de atuar em um projeto que era de uma inspeção de um dispositivo, na verdade, de limpeza de painéis solares. E aí isso também despertou a curiosidade, né, e a necessidade da gente atuar também aqui na Saleto para fazer inspeções de painéis solares, tá, com a utilização de drone. Então, em geral, eu, eu tenho a experiência na parte de fazer a inspeção de perícia, leitos, mas também de 2 anos para cá, atuando fortemente na parte de gerenciamento de projetos. Hoje, né, atuo numa empresa, no caso, né, pela Saleto, que essa empresa ela tem em torno de 60 projetos em andamento, é uma empresa voltada para a área de equipamentos da produção de cimento. Então, tem projetos de pequeno porte, projetos de grande porte, e a gente faz o controle, né, geral ali dos projetos, juntamente ali com o coordenador ou o PMO do projeto. E aí, dentro dessa empresa lá, que tem lá 60 projetos, eles utilizam fortemente, né, a gente comentou aqui inicialmente na aula, Project. E estou juntamente aí com o meu coordenador também, a gente tentar levar, né, o uso de outras ferramentas para melhorar cada vez mais os processos deles. E hoje também eu atuo, né, a Saleto é uma empresa que ela presta consultorias para outras empresas, então eu tenho também a oportunidade hoje, né, hoje eu atuo com uma empresa aqui em Belo Horizonte, que é voltada para a área de mineração. Aí eles têm um projeto de grande porte, né, eles atuam em vários outros projetos, e lá, nesse novo projeto, a gente está atuando diretamente com o uso da ferramenta Primavera P6. E o que é legal disso tudo? Você vê a aplicação, né, o uso da ferramenta, de diferentes ferramentas, né, com objetivo único, né, de entregar um projeto, tá? Mas você vê ali, talvez, quando você está utilizando ali o Project, né, que é uma outra ferramenta que a gente utiliza dentro do gerenciamento de projeto, você vê ali uma decadência, tá, no uso dessa ferramenta, que ela pode ser melhorada através de outras ferramentas. Mas nada, né, vamos falar assim, é resolvido se também o profissional que está atuando lá naquele projeto, ele tem também o conhecimento aí de gestão de projetos, né? Não é a ferramenta que vai mudar ali o cenário do projeto, né? O profissional, ele tem que ter o conhecimento para fazer, né, a gestão, não importa que seja a ferramenta. Então, o objetivo, né, dessa nossa aula, né, de medições é proporcionar para vocês aqui hoje, né, um pouco de conhecimento que a gente tem sobre a área de medições, né, e a importância, né, de fazer essas medições de forma correta para que o projeto, né, ele tenha ali a saúde aceitável. Professor, pode passar aí, por gentileza? Pessoal, então na aula de hoje, qual que é o objetivo? Vamos passar aqui por diferentes temas, tá? E ele será abordado da seguinte forma: qual que é o papel do técnico e do gerente de planejamento nas medições, né? O que esses profissionais, eles têm, né, como papel, qual que é a responsabilidade desses profissionais dentro do projeto? A gente vai falar também sobre medições de serviços, né? E que muitos de vocês aqui falaram um pouquinho de medição. Então, para quem não conhece, hoje também vai aprender um pouco sobre medições. Também falando ainda de medições de serviço, vamos falar o início da documentação contratual, né? A participação no kickoff do engenheiro ou do técnico que vai realizar a medição, qual que é a importância disso? Também dentro do tema medições de serviço, vamos falar das medições mensais, né? Tem alguns projetos que a gente também faz medições quinzenais ou por etapas de entregas, tá?
Também falando a respeito de medições, vamos falar de prazo contratual e, por fim, entrar no tema de revisão de take-off. Então, o que hoje, né, eu como o engenheiro ou técnico de medição, quais que são as funções, quais que são as responsabilidades desses dois tipos de profissionais, né? Um projeto em andamento, ele vai ter ali, né, geralmente você vai lá, após ali a assinatura do contrato, você tem ali, né, o início do seu projeto. E o seu projeto, lá na fase lá de orçamento, na fase de proposta, você propôs para o seu cliente que você faria medições mensais das entregas que seriam realizadas ali no decorrer do projeto, né? Ou também essas medições seriam ali por entrega de alguns serviços que serão realizados, né? Então, nesse projeto tem que ter um profissional que vai ficar responsável para fazer, né, esse processo de medição, né, que vai verificar o que realmente foi executado do projeto, né, em relação ao que estava previsto, seja, quando eu falo de um pacote fechado, eu tenho uma verba destinada àquele pacote, mas eu tenho, em algumas situações, né, que a gente tem lá a QQP do projeto, que é a pendente de quantidade de preço, que eu faço medições, né, alguns quantitativos daquele quantitativo geral que estava previsto ali para uma linha uma das linhas da QQP, né? Vamos supor que eu tenho que fazer lá, por exemplo, a implantação de 5.000 metros de biomanta em uma determinada área, metros quadrados. E aí, lá no primeiro mês, eu realizei apenas 50 metros quadrados da implantação daquela biomanta. Então, no final do mês, o engenheiro de medição, o técnico de medição vai lá e vai falar assim, ó, vai pegar a base de dados, né, a base de informações que foi feito no decorrer do projeto, né, e aí isso vai vir lá do campo, né, essa informação, ela tem que ser verdadeira, porque o, o fiscal, né, que vai estar na obra para fazer ali a conferência da medição, ele vai lá e vai verificar se realmente foi executado 50 metros quadrados ali de biomanta, né? Professor Gleide, você quer fazer um comentário? Eu vi que você levantou a mão. Assim, bem específico na parte de função e responsabilidades, o que é comum nas empresas, né? A gente pode ter os cargos, né? De auxiliar de medição, técnico de medição, um engenheiro, aí para curso superior, aí já começa como engenheiro de medição e até mesmo analista de medição, porque normalmente a gente dá o título para o engenheiro, aquele que certamente fez um curso de engenharia e tem um CREA. Mas também há muitos profissionais que eles já são de curso superior, por exemplo, um contador, um, um alguém fez, vamos falar, ciências contábeis, né, o contador, e também o economista. É comum, eu já trabalhei em duas grandes empresas em que os líderes da medição foram momentos diferentes, mas eles eram formados em economia. Então, eles têm noção exatamente do que é trabalhar com essa parte, mas uma característica comum em termos de perfil é ser uma pessoa bem analítica. Uma pessoa assim que ele tem um perfil mais concentrado, mais centrado, ele sabe organizar dados, organizar informação e ter rastreio. Diferente assim, quando a gente fala do engenheiro de planejamento e um planejador, e o planejador ele tem uma arte maior que a comunicação. Então, um planejador ele é um integrador, ele tem que saber se comunicar como uma principal habilidade do planejador, saber se comunicar. Agora, a pessoa responsável pela medição, ela já é uma pessoa um pouco mais, vou falar assim, no dia a dia, no popular nosso, uma pessoa mais calada, aquela pessoa que está o tempo todo assim na frente de uma tela do computador, mais focada, mais dedicada, analisando mesmo a informação, para poder garantir que os dados que estão sendo gerados, sendo tramitados, eles são confiáveis. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria contribuir, professor Josiel. Obrigado, professor. Né, e aí, algumas situações, né, já que a gente cita os engenheiros de planejamento e o técnico de planejamento, em algumas situações,
o engenheiro de planejamento ele está lá para verificar, né, o que o técnico de planejamento realizou, né? Fazer uma conferência ali daquelas informações, já que o engenheiro de planejamento, vamos falar assim, ele verifica o projeto como um todo. Em algumas situações, o técnico de planejamento ou o técnico de medição ele vai ficar exclusivamente focado ali na medição, né? Conforme o professor até comentou. Então, voltando naquele tema, né? Então, eu fui lá, realizei um determinado trabalho, agora eu tenho que, vamos falar assim, medir aquele trabalho, né? Com base lá no valor unitário que eu tenho para aquela atividade específica que foi realizada. E aí eu preciso levar isso, né, para um documento, né? Juntamente com a memória de cálculo, né? Então, se eu verifico... Bom, um exemplo, tá, pessoal? Não sei que quanto se custa aqui a execução de uma biomanta, mas vamos supor lá que é R$10 lá a execução do metro quadrado da biomanta. Você vai multiplicar os R$10 vezes 50 metros quadrados que foi executado, e aí você vai somar aquilo aos outros serviços que foram realizados no decorrer do projeto, no decorrer do mês. Então, é importante que essas informações que vêm lá do campo, né, ou essas informações, né, não vamos falar do campo, mas também pode ser no escritório, às vezes é um projeto que está sendo vendido ali da engenharia, você tem engenharia básica, ó, conceitual básico detalhado, aí você faz as medições ali por A1 equivalente, ou por entrega da engenharia, da básica detalhada. É importante que essas informações que venham para o BM, né, que é o boletim de medição, que a gente chama, essas informações sejam precisas e detalhadas, né? E também sejam corretas, porque igual eu estava falando anteriormente, a pessoa que vai ficar responsável lá da outra parte, que é a contratante, a pessoa da fiscalização, ela vai conferir tudo aquilo ali. E se a sua medição, se os seus dados, as informações que foram repassadas para você não estiver correta, ela vai pedir para você fazer ali o ajuste, né? E aí, se mandou errado novamente, vai pedir para ajustar novamente. Isso vai gerando um transtorno, né? Porque em algumas empresas, a gente tem um processo de medição. Por exemplo, você tem que enviar o seu BM ali até o dia 15, né? Do mês. Se você deixar, né? Se você viu erroneamente, e aí solicitaram fazer o ajuste, você demorou a fazer o ajuste para entregar novamente, você pode perder o período ali da medição e você conseguir medir aquele BM só no outro mês. Isso vai gerar um transtorno no projeto, né? Vai gerar um prejuízo, assim, que você estava previsto a receber uma quantia naquele mês, ela vai ser adiada para o próximo mês. Por isso que é importante esses dados, essa coleta de dados, seja, vamos falar assim, eficaz, né? Através desses dados também, né? Ali está citando, ó, usar esses dados para análise de projeções. Então, lá quando você fez o projeto lá atrás, quando você fez o planejamento, estava previsto lá no primeiro mês a execução de determinadas atividades, e aquelas atividades tinham valores, ela tem valores, né, respectivos valores ali, que seriam medidos naquele mês. Então, vamos supor lá que no primeiro mês estava prevista a medição de R$100.000. Só que, por algum motivo, né, através ali do quantitativo que você conseguiu produzir no decorrer do projeto, você não conseguiu atingir ali, né, vamos falar assim, os 100 mil, foi só 80 mil. Lá na curva S do projeto, é o que a gente vai falando, professor, a gente vai citando vários documentos. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão. Lá na curva S do projeto, né, onde que a gente verifica ali o seu projeto, ele está, vamos falar assim, se ele está ocorrendo conforme planejado, ou se está tendo algum desvio no decorrer do tempo, né? Lá na curva S do projeto, você vai verificar que no primeiro mês, né, ou naquele mês que estava previsto ali 100 mil, você mediu 80 mil, já teve um desvio, tá? Então, através também das medições, você vai conseguir verificar, vai analisar e fazer projeções para o projeto lá na frente, né? Se não for feito, por exemplo, um plano de ação, vamos supor que lá nos 3 primeiros meses estava previsto a emissão de R$100.000 em cada mês. Aí no primeiro mês você foi lá, mediu 80, no segundo 75, no terceiro 80 de novo. Você tem uma projeção que até o final do mês você está tendo ali uma redução de 20% a 25% ali vamos falar assim, do previsto em cada mês. Então, a tendência do seu projeto, se você não tiver um plano de ação, a tendência do seu projeto ele atrasar
ultrapassar ali o prazo inicial. Então, através dos dados que a gente vai obter ali dentro da medição, a gente vai conseguir fazer essa projeção. Então, a gente tem essas funções e responsabilidades aí do técnico de planejamento, do engenheiro de medição, do engenheiro de planejamento, do técnico de medição e do engenheiro de planejamento. E, vamos falar assim, de forma colaborativa, eles devem garantir que a medição seja precisa e atenda aos requisitos do projeto, né? Professor, pode passar, por gentileza. Sim, deixa eu só fazer outra contribuição aqui. Ok. Você citou aí, hipoteticamente falando, imagina os 3 primeiros meses de um contrato, tinha previsto 100 mil para cada mês. E aí, ao realizar cada medição, ficou abaixo do previsto, né, da sua curva financeira. O que o profissional tem que ficar atento aí, tanto o engenheiro de planejamento quanto o engenheiro de medição? Vocês têm que ficarem atentos com relação a esse desvio, a essa quantidade que foi medida a menos. É porque fisicamente executou a menos também. Então entenda assim, olha, se eu for falar só fisicamente, imagina que o primeiro mês eu tinha que fazer 5%, aí eu fiz 3%. O segundo mês também tinha que fazer 5%, aí eu fiz 2,5%. E o terceiro mês era fazer 5%, e aí eu fiz só 4%. Então, entenda-se, se fisicamente eu fiz a menos, e por conta disso a minha medição foi abaixo, ou se fisicamente ele cumpriu o previsto que ele tinha para cada mês, mas mesmo assim a medição foi baixa. Então, o que tem que observar? Toda vez que fechar a medição, no dia da medição, vocês têm que comparar aquele valor medido em percentual com o valor físico medido percentual. Se der um desvio acima de 5%, né, a comparação entre o físico e o financeiro, se der um desvio acima de 5%, precisa averiguar, porque todos os contratos, o critério de avanço físico e o critério financeiro são os mesmos. Dificilmente a gente está aceitando, né, como boa prática, fazer assim, critério para avanço físico, vou fazer um avanço parcial aqui. Poucos projetos estão aceitando isso, porque não fica justo, senão a gente vai ficar falando que a obra está muito para frente em termos de avanço, mas na verdade no físico não tá sendo executado. Então, naturalmente, o critério de avanço físico é o mesmo critério do avanço financeiro. Então, não pode ter discrepância. É óbvio que toda semana a gente faz um avanço, mas o dia do corte da medição, que normalmente você vai ter uma medição que o corte dela vai ser dia 15, ou dia 20, ou dia 30. Então, naquele dia do corte da medição, vocês têm que ter a capacidade de voltar lá com o técnico de planejamento, com o engenheiro de planejamento, e fazer essa pergunta, quantos por cento está nosso cronograma aí? Quantos por cento está nossa curva física hoje? E aí você compara com o boletim de medição para ver se está igual. E aí, ponto de atenção, e é dica para vocês. Se a diferença do físico financeiro está passando de 5%, não, já é bom chegar e verificar e averiguar por que está dando esse desvio, entendeu? Vou seguir aqui, próximo slide, professor Josiel. Então, né, complementando aí com outro tema, então, qual que é a definição e importância aí na medição? A medição de serviço está diretamente ligada à avaliação das atividades realizadas, né, ou seja, as atividades que foram executadas, e pois permite quantificar o desempenho e garantir que o serviço atenda às exigências do contrato. Então, é complementando aqui o que a gente falou anteriormente. Ela vai trazer diretrizes, vai trazer, vamos falar assim, indicadores para você verificar como é que está o andamento do seu projeto. Para fazer, né, o acompanhamento desses trabalhos que está sendo realizado, a gente utiliza aí os cronogramas, né? Em algumas situações a gente pode utilizar, por exemplo, o Plan, né, da Microsoft. Tem um Trello também que a gente acompanha o andamento aí das atividades, tá? Hoje tem algumas empresas que utilizam algum software para fazer ali vamos falar assim, os BMs. Então, esse BM, né, o boletim de medição, ele já vamos falar assim, meio que interligado ali com a QQP do projeto, né? Então, vai lá automaticamente extrai as informações da que está na QQP, com o quantitativo, com os valores unitários, coloca uma base de dados
e aí vamos falar assim, o técnico de planejamento, ele vai, naquele mês, vai simplesmente colocar lá, ó, nesse mês eu executei esse quantitativo, desse item EQP, desse outro item executei X quantidades prevista, ó, executado nesse período. E aí, automaticamente, aquele software ele vai gerar ali o quantitativo geral, né, a quantidade geral, e aí você vai ter ali, né, uma coluna ali, o quantitativo de cada atividade e o somatório dela no final, que vai dar o valor da sua medição, né? Isso aí, algumas empresas têm adotado, tá, vamos falar assim, esses softwares hoje no mercado, mas geralmente, tá, é muito mais fácil a gente ver a utilização aí da ferramenta Excel, e cada empresa tem ali o seu modelo, né? Geralmente, se eu executo o planejamento, se eu executo o serviço para uma determinada empresa, eu tenho o meu modelo de PM, mas a empresa pode falar assim, não, ô Gisele, eu preciso que você adapte aqui a medição ao meu modelo. E aí, lá na fase inicial do projeto, deixa eu falar aqui da reunião de kickoff, a gente vai solicitar ali, né, as documentações padrões aí da empresa, e dentro dessas documentações padrões a gente vai ter ali o modelo de BM, projeto. E agora, entrando nessa parte exclusivamente da medição, né, a gente tem ali, lá no início da documentação contratual, a gente tem um documento que se chama minuta contratual, né? Que o engenheiro de planejamento, né, o técnico de medição, ele tem que solicitar a equipe lá atrás, né, falar assim, a equipe de medição deve solicitar a equipe que realizou a proposta, a minuta contratual para avaliar e verificar a consistência das informações e, se necessário, solicitar a alteração antes da assinatura do contrato, né? Esse tema é importante antes da assinatura do contrato, porque muitas pessoas, muitas empresas, eles não têm ali vamos falar assim, não é usual ficar ali no contrato, né? Aí chega lá na frente, na hora que o contrato já está assinado, o projeto já está correndo, fala assim, pô, mas não sabia que isso estava no meu projeto, não? Vocês venderam esse quantitativo aqui, ó, mas isso tudo não é só isso não, o projeto não. Você colocou lá 100 metros de quadrado de execução de determinado serviço, mas na verdade, na hora que o técnico foi lá para campo, era 300, né? Então, por isso que é importante a gente fazer ali a análise da minuta contratual para ver se está de acordo com o andamento do projeto. Professor, você tem algum comentário sobre essa minuta contratual, algo que você já vivenciou? Em todo projeto, a minuta sempre é a mesma, são muito termo jurídico. Ele sempre vai falar assim, as minutas são padrão, vai falar assim, o escopo do contrato, o objeto do contrato, o período de medição, quais são os documentos mandatórios ali e a ordem que eles são mandatórios. Porque, por exemplo, assim, num projeto comum, ele vai falar lá a especificação técnica, ou então a planilha de quantidades, aí ele vai falar a ordem dos anexos. Até essa ordem de qual documento que prevalece primeiro, isso é importante a gente tomar conhecimento. E você citou bem, o professor Josiel, que não é comum nós, principalmente do engenheiro, sentar e ler a minuta contratual, que é o termo de contrato mesmo, não é comum, porque isso é mais prática de quem está na administração de contratos ou fazendo a medição, mas é uma boa prática a gente poder tomar conhecimento, pedir lá para a equipe de medição, a equipe de contratos, e falar assim, olha, deixa eu ler esse contrato, deixa eu entender o que eu tenho de escopo. Uma coisa é entender os termos jurídicos que estão lá no contrato, e o outro ponto é específico a gente poder ver o que é os entregáveis do projeto, né, que estão lá na planilha de quantidade de preço, né, que se torna o boletim de medição, validar se aqueles itens que estão lá para ser medidos, se eles correspondem com todos os itens que a gente já está fazendo na programação do planejamento. Aquilo que eu estou fazendo no cronograma, que eu vou colocar no cronograma, ele tem que saber ter uma chave primária, um identificador do item do cronograma com o meu item de medição, para evitar da gente soltar a programação ou executar serviço que eu não consigo medir.
Então, é o início de tudo, né? O início de uma medição, ele tá a gente pegando como se fosse um handover mesmo, pegando a parte que é de documentação contratual, a minuta contratual, o próprio critério de medição para poder seguir. Tá bem? Pode. Voltando aí na parte de critério de medição, né, é importante também que o técnico de medição ele acompanhe, né, ele participe aí desse critério de medição. Por exemplo, tem empresas que vai fazer lá, vamos voltar para a área da biomanta também, né, projeto que eu já atuei. Então lá, quando você vai fazer a medição, tem lá uma fase que você, por exemplo, você vai fazer plantio de hidrossemeadura em taludes. Tem a fase que você cobre só para fazer o hidrossemeadura, né? Você faz as covas no talude, depois você pega o jato de hidrossemeadura, que tem semente, alguns compostos ali. E aí, lá na sua medição tem lá assim, ó, aplicação de hidrossemeadura. Então vai ter lá um item. Depois, coveamento é um outro item. Beleza. Aplicação da miomanta, outro item. Então você tem ali 3 itens distintos. Só que lá no critério de medição fala assim, ó, quando você aplicar, nós vamos pagar só 30%. Depois que germinar, começar a germinar, nós vamos pagar ali 20%. E depois que tiver tudo ok, já tiver, vamos falar assim, pronto o serviço, né, já tiver germinado, tiver tapado todos os buracos, aí a gente vai cobrar ali os outros 50%. Então, no critério de medição, do técnico e o engenheiro de medição, ele tem que estar por dentro disso, porque senão ele vai lá e vai mandar lá para a fiscalização. Ah, eu executei aqui o meu serviço. Aí coloca lá 100% daquele item que foi executado. Aí a fiscalização vai falar assim, peraí, vocês não leram lá o critério de medição? Então, é importante que esses profissionais acompanham e tenham ciência, né, que tem um critério de medição para ser vamos falar assim, seguido. O aluno chamou aí, JX, não? É o Jordi, Jordi. Vamos lá, Jordi. tá no mudo, Jordi. No mudo é mais difícil de falar, né, gente? Eu queria falar o seguinte, porque de tudo que eu já passei e que já vi, nem sempre a gente tem todos os cargos específicos para fazer isso. Uma pessoa só para acompanhar a fiscalização ali, uma pessoa só para avaliar a medição. Costumo que a própria pessoa do campo é a pessoa que também vai avaliar a medição. E costuma ser essa própria pessoa também que tem que pedir alguém dos suprimentos para poder enviar um minuto de contrato. Nem sempre os contratos são bem estruturados. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? É porque a gente não sabe todos os termos. Então, assim, tudo vai gerar pleito. Vai mesmo. Porque se a gente não observar a minuta contratual, ou se a gente não buscar conhecimentos como essa aula aqui, o que eu mais já vi acontecer é justamente essa situação. A gente está com várias pessoas fazendo é a mesma pessoa que assina a RDO, é a mesma pessoa que analisa a medição, que aprova a medição, tem que analisar a medição contratual. Chega a ser um caos, a gente até assusta. Por isso que eu tô falando que, assim, em projetos grandes você tem uma boa equipe estruturada, mas em projetos menores, a realidade mesmo é porque você tem uma ou duas pessoas para fazer tudo. E é bem difícil a gente tentar cercar tudo e tem que conviver e tem que aprender com os erros, com, com os problemas que acontecem. Fornecedor, a gente acha que é honesto, mas fornecedor tá querendo ganhar dinheiro. Se a gente não ficar esperto, eles ganham muito dinheiro em cima da gente mesmo. Já passei por experiência assim. E é tipo mesmo do fornecedor, ele vai fazer de tudo para antecipar a verba, antecipar a caixa. Isso aí. E se a gente não fiscalizar corretamente, ele desmobiliza e fica serviço, fica escopo sem realizar. E esse escopo sem realizar vai ser custo para a empresa, para mobilizar outra empresa para fazer algo que já está pago em outra. Isso aí. Isso é sério e acontece mesmo em projetos. Obrigado aí. Só complementando a sua fala, tá, Jordan? Na semana passada, a gente até ministrou também uma aula gratuita a respeito do RDO.
E lá a gente fala também a importância da empresa, ela oferecer para aquele profissional que vai preencher aquele documento um treinamento básico, né, de preenchimento de RDO. Lá na frente esse documento vai ser uma evidência para um pleito, né? Então, isso também vale também para medição, né? Se realmente só tem uma pessoa para fazer tudo, né? Então, capacite essa pessoa, né? A gente sugere isso para as empresas. Falando de medição, né? Por que que é importante eu me recordei que agora, né, de uma situação, aquele projeto que eu fiz lá, auditoria lá atrás, e vocês comentaram, né, que o fornecedor ele quer entregar, e quer cobrar, e quer ganhar dinheiro. Lá a gente teve uma seguinte situação. Geralmente, né, vocês que são da engenharia civil, a gente tem ali uma altura, né, ideal ali para o contrapiso de um determinado piso que você vai fazer a cerâmica, né? Eu acho que Felipe é o quê? Uns 10 centímetros? 2 centímetros? 3 centímetros? Qual que é o... Normalmente o contrapiso é uns 3, 4 centímetros mesmo que a gente coloca, né? Não tem. Aí depois o piso acabado, no final fica uns 10, né? Quase, né? Não, para você ter uma ideia, previsto lá no projeto, parece que era 5 centímetros. O pessoal tinha, era um prédio de 15 andares, eles tinham feito contrapiso de 20 a 25 centímetros. Eu falei, gente, mas e o peso que isso vai ocasionar para os andares inferiores, né? Mas aí, o que é isso? O cara tá lá, ele quer colocar na medição, né, que ele executou ali tantos metros cúbicos de concreto ali naquele mês. E aí cabe a fiscalização verificar realmente se aquilo que ele colocou ali, né, na medição faz sentido também para o projeto, né? Então a gente está falando aqui um pouco vamos falar assim, do lado técnico de medição, mas a gente tem que também olhar o lado da pessoa que vai fazer a fiscalização da medição que foi realizada, que é hoje que o Gleito faz. Então, vamos falar assim, a gente tem que olhar para ambos os lados. Outro ponto também é que o técnico, o engenheiro de medição, ele também participa da reunião de kick-off lá atrás, lá no início do projeto. Então, você fez ali o contrato foi assinado, né? Não tem nada de errado. Aí você vai fazer as reuniões, a reunião inicial do seu projeto. E aí é importante que vamos falar assim, esse colaborador, essa pessoa responsável da petição, ela participe da reunião para ela conhecer as pessoas do projeto, né? Lá na fase do kickoff também é nomeada ali cada pessoa que vai ser responsável por um determinado setor. Ali vai ser, vamos falar assim, disposto ali os documentos, padrões da empresa que devem ser seguidos. E aí um ponto importante também é que quando vai distribuir ali a pessoa responsável para a realização ali da medição, né, do lado ali da contratada, do outro lado também vai ter quem que vai receber a medição. Por quê? Não adianta de nada, às vezes, o projeto foi executado, ali foi feita a entrega de um relatório, a entrega do serviço, e você passar aquela medição para o pessoal da parte técnica. Pode ser que lá vamos falar assim, tem um período de medição, igual eu já falei inicialmente. Aí a empresa foi lá e correu, estava muito agarrado, entregou a medição lá no dia 15, né? E a data de corte era dia 15. Entregou para a parte técnica. A parte técnica fala assim, peraí, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você teria que passar esse por responsável pela medição. E aí, nessa fase vamos falar assim, do kickoff também, é determinada ali qual a pessoa que é destinada a receber ali a medição. Para que, vamos falar assim, numa determinada situação como essa, você não perder ali o período da medição e, novamente, seu projeto, vamos falar assim, sua medição, você aceita só na próxima edição. Ou seja, então ali, ó, nessa reunião de kickoff é nomeada de forma formal a equipe responsável pelo contrato, análise das necessidades, a formalização do prepostos, definição de prazo de entrega, planejamento e mobilização, e definição do prazo de entrega para a documentação legal. Né? Então, ou seja, são outros documentos que também é importante aí nessa fase do kickoff. Pode falar. Levantar a mão. Seu áudio está fechado, tá? Aí fica difícil, né? Tá Uma aqui. das coisas também legal de se pontuar na reunião de kickoff são as premissas de qualidade Sim. da entrega, do Muito termo de importante. entrega da obra, né? É o SLA, Porque, Gisele. Sim.
Sim, porque o que acontece? Não é só fazer, medir e entregar, né? Existem também as premissas de qualidade porque pelo menos assim, quando a gente é gerenciadores fiscais, a gente pontua muito isso, né? Uhum. Para poder medir, finalizar. Sim, sim. Algumas Só para empresas, colaborar. obrigado. Algumas empresas até penalizam, né, vamos falar assim, o fornecedor se não entrega dentro da qualidade esperada, às vezes retém o valor ali da medição, né? E aí, às vezes, como não entregou a qualidade esperada, vai ter um retrabalho por parte do fornecedor de realizar novamente o serviço, né? Porque senão não vai medir ali o completo. Sim, faz não conformidade, se dá um prazo, estende-se para outra medição, Sim. né? Então tem que ter atenção. Obrigado, tá, Nada. pela colaboração aí também. Pessoal, algum comentário ou podemos ir para a próxima? Eu queria fazer um comentário. Vamos lá, vamos lá. É, aqui onde é que eu trabalho, eu percebi algo interessante aqui na questão dos contratos que são feitos aqui, é o seguinte, geralmente em projetos você tem lá uma verba de gerenciamento, que você paga o seu pessoal, paga fiscalização, e aí o pessoal aqui, eles adotaram uma prática de inserir uma verba que é de auditoria de RDO, ou auditoria de medição. RDO é medição, que é o quê? É uma empresa que ela contrata uma empresa para analisar a medição e os RDOs. Por quê que ela faz isso? Eu achei até no começo eu achava desperdício de dinheiro, mas ela está fazendo uma auditoria própria antes de uma auditoria que a empresa como um todo move. Com isso aí você cerca muita coisa, porque você já tem uma auditoria dentro da sua própria equipe, embora ela seja terceirizada, você já compõe aquele custo de auditoria dentro do próprio gerenciamento. Então eu acho que agrega muito na questão da qualidade, porque toda aquela medição que todo mundo aprovou, que fez tudo certinho, ela é auditada. E com isso aí, cada vez você cria um processo que você está dando feedback para o seu próprio processo. Se ele pega alguma coisa, você já melhora no próximo. E você tem um processo cada vez mais redondo. Então, achei muito interessante isso, porque para a medição, você consegue cercar erro demais fazendo isso. E é uma prática que, vou ser sincero, onde que eu for agora, eu vou tentar adotar, que eu acho muito boa. É isso aí. Sim, sim, realmente. É importante, né, vamos falar assim, o que está sendo descrito lá no RTO como a atividade está sendo executada, ela conversa realmente ali com a medição, mas também atenda a qualidade esperada para aquela atividade. Porque não adianta nada eu colocar lá, foi executada essa tarefa X. Lá no RDO eu colocar, foi executada a tarefa X. Mas a qualidade esperada não atender aí, né? Vamos falar assim, tudo tem que conversar para fazer sentido. Obrigado, tá, ô Jota, pela sua colaboração também. Professor? Agora o ponto aqui é sobre o kickoff. Vamos Questão lá. da participação, se citou no início, né, da participação do profissional no kickoff, mas eu vejo como uma obrigação mesmo. Já um representante da medição já está desde o início, porque ele já vai ficar com os ouvidos atentos com relação àquilo que está sendo acordado já no início e tem que ser exatamente o que foi contratado, o que foi vendido. Ótimo. Você quer contribuir mais um ponto Não, podemos passar. ou passar? Ok. Rotina de medição. Isso é. Então, a medição ela pode ser tanto mensal, né? Geralmente é mensal. Então, a empresa realizou ali as atividades que estavam previstas para aquele mês ou para aquele determinado período. E aí chega no final do mês, você tem ali um quantitativo do que foi realizado. Você vai ter um valor atrelado àquele quantitativo. E aí vai gerar, né, um boletim de medição. Eu estou atuando em um projeto também, de um outro cliente que é da Sareto, que o cliente, no meio do projeto, a gente tinha períodos ali de medições mensais, e ele falou assim, não, agora eu quero pagar quinzenal.
A data de corte foi dividida no meio. Para a empresa, né, é bom, né, que está recebendo ali vamos falar assim, período menor do que estava esperado, mas também isso aí, o cliente ele quer forçar um pouco para a entrega do projeto, né, no tempo dele. Então, ali, vamos só ler aqui rapidamente. A medição deve ser realizada de acordo com os prazos e critérios estipulados no contrato. A contratada deve elaborar o boletim de medição detalhado, conforme o template de BMS, né, que é o Boletim de Medição de Serviço, e a respectiva memória de cálculo para submeter a validação do cliente, né? Então, outro ponto importante, eu não vou simplesmente passar para o meu cliente e falar assim, ó, tá aqui minha medição. Eu tenho que ter evidência daquilo que eu executei, né? E além das evidências, eu vou mostrar para ele, ó, eu executei essa atividade, ela tem um valor X. Através do meu critério de medição, né? Vamos supor que aquele serviço lá que eu vou medir só 40%. Vou multiplicar lá o meu valor que foi executado por aquele critério de medição, né? Então, eu tenho que mostrar isso no meu boletim de medição e isso vai estar dentro do documento que chama memória de cálculo do seu BM. A avaliação desse documento ficará a cargo de fiscais de campo e do gestor de contrato, após a análise e aprovação da medição, né? Então, posteriormente, vai ser feita a aprovação e, estando tudo ok, a empresa ela vai permitir ali você fazer a emissão da sua nota fiscal daquele projeto. Tem algumas empresas também, né, que você tem que fazer a publicação da medição através, a gente usa muitas empresas utilizam o sistema Ariba, né, algum de vocês deve conhecer, e aí esse sistema ele gera, né, após a aprovação, um código, que esse código vai ser levado lá para a nota fiscal, né? É uma forma de rastreabilidade aí do projeto também, né? Um ponto bastante importante dentro dos projetos, professor. Demais alunos. Outro ponto importante que a pessoa responsável pela medição tem que ficar atenta em relação à medição é o prazo contratual, né? Ou seja, gerenciamento dos prazos e monitoramento de saldos contratuais. É aquilo que a gente falou lá atrás, né? A gente verificar realmente se o nosso projeto, se a medição ela está acompanhando ali o que foi previsto inicialmente dentro do projeto, e se não tiver de acordo ali com o previsto, tomar ações, vamos falar assim, plausíveis para que, né, consiga entregar o projeto dentro do prazo esperado, né? Porque em algumas situações a empresa ela pode ser multada, né? Participei de um projeto que estava em torno de um projeto pequeno, de 5 milhões. A empresa ela atrasou o projeto cerca de mais foi 7 meses aproximadamente. Ela teve um prejuízo de 700 mil reais em cima do seu faturamento. Então, vamos falar assim, não sei quanto que ela tinha de lucro em cima ali daqueles 5 milhões, né? Mas ela teve que tirar 700 mil do lucro dela. Então, tem que ficar atento ao processo contratual. Ou seja, então a equipe de medição é responsável por administrar todos os contratos, além de controlar os prazos e os valores medidos de todos os contratos através da planilha de controle de contratos, né? O outro documento também importante aí que o técnico de medição ele tem que ter em mãos, né? Para verificar aí o andamento do projeto. O status de prazos e valores completos de todos os contratos deve ser informado ao gestor do contrato periodicamente. Neste envio deverão ser destacados os contratos com farol amarelo ou vermelho, né? É um indicador que pode ser utilizado, a gente está usando aqui um como referência, tá? Solicitando o posicionamento do gestor quando ao adiantamento do prazo ou encerramento do contrato, tá? Então, o técnico de planejamento ele pode também mostrar esses indicadores aí para o gestor do projeto, né? Tomar essas ações ou plano de ações aí para atender o projeto dentro do prazo contratual. O professor pode passar, se não tiver nenhum comentário. Outro documento bastante importante também, que o técnico de edição ele tem que ficar atento, ele tem que ter conhecimento, é o take-off, né? E esse take-off, ele vai estar ali, vamos falar assim, mostrando ali os quantitativos, né, previsto para o projeto. E se porventura, né, mesmo que lá na fase inicial, lá na fase de momento contratual, verificou, né, fez o ajuste ali do quantitativo previsto para aquelas atividades, e aí no decorrer do projeto, verificou-se que tem uma quantidade maior do que o esperado quando foi executar uma determinada atividade, é necessário fazer a revisão, então, desse take-off.
né? Então, vamos lá, ou seja, entende-se take-off como processo de validação dos quantitativos iniciais, bem como a verificação da necessidade de redistribuição, acréscimo e redução dos quantitativos da QQP. Dessa forma, então, o take-off, inicialmente, ele é praticamente o espelho da QQP, do projeto, mas ele pode sofrer alterações no projeto. E esse take-off, quando você faz uma revisão, ele tem que estar, vamos falar assim, tem que ter uma validação do seu cliente final. Não, porque eu fui contratado, vou fazer aqui o ajuste take-off. Não, simplesmente. Eu tenho que ter ali uma validação do meu cliente final. Né? Nos casos de modalidade contratual de preço unitário, o gestor do contrato, juntamente com a equipe de medição, deverão solicitar periodicamente contratada a atualização de planejamentos quantitativos, né? Porque tem alguns projetos que eles mudam, né? Vamos supor que a empresa trabalhou 3 meses ali. O primeiro mês fez a mobilização. O segundo, terceiro mês começou a executar e no segundo mês verificou-se ali um ajuste no quantitativo. Então, aí no terceiro mês também. Então, peraí. Agora a gente vai ter que solicitar todo mês aí o ajuste para que lá na frente a gente não vai ter uma surpresa aí da medição esperada, né? Então, se eu tenho ali uma verba para gastar em determinado mês, eu tenho que ser avisado antes, né, com antecedência. O take-off também ele vai auxiliar aí vamos falar assim, o cliente final, né, nessa questão aí do financeiro. Então, a gente traz um ponto como observação: a inclusão de serviços ou ajuste quantitativo deve ser formalizado através do aditivo contratual, né? Então, vai ser tratado, vamos falar assim, além do contrato inicial. Isto é uma ação que o planejador tem que estar atuando sempre, né? Porque ele vai movimentar toda a documentação, todos os dados, né, de projeto para poder conferir se aquela quantitativo que já está lá firmado em contrato, ele houve ou não variação. E aí é o ponto de sinalizar, isso é uma prática para se fazer todo mês mesmo. Fechou uma medição, é importante a gente fazer essa verificação, né, para saber se eu estou tendo de um mês para o outro um acréscimo ou um decréscimo do contrato, para poder sinalizar aí a questão de aditivo contratual. Então tem que incorporar isso como rotina. E até mesmo depois, assim, quando sinalizar, encontrar pontos divergentes, chegar aí e informar isso para o cliente. Olha, quando você estimou que o nosso contrato estava um valor, e agora a gente pegando a realização, está variando muito. Temos que entender, de acordo com a maturidade de cada projeto, tem variações que podem ser admissíveis, igual, variou 10%, 15%, dependendo da maturidade que a engenharia foi feita. Mas se for uma variação acima disso, acima de 10%, acima de 15%, isso não é aquela tolerância de projeto que está alterando, e sim já é cabível mesmo de revisão contratual para poder solicitar até mesmo mudança de preço ou mudança de quantitativo mesmo, para a gente poder faturar corretamente. Acho que é só Ô, esse ponto professor, mesmo. não só isso, professor, também tem em relação ao take-off, né? Porque assim, você fecha um contrato hoje que o diesel está R$ 6. E aí teu contrato hoje, tua obra começa daqui a 6 meses e o diesel foi para 10. Né? Então, assim, a gente precisa fazer um remanejamento, né, sobre isso, correto? Isso é bem passivo para pleito, que aí vai poder justificar, né, o que está variando muito. Já trabalhei em contratos especificamente que ele pedia para a gente prever quantidade de litro de diesel que seria utilizado, e aí como que era estimado isso aí? Ele pediu um histograma de equipamentos, pedir especificamente um histograma de equipamentos, e depois detalhado qual é o tipo de equipamento, né, o modelo do equipamento, né, se estava usando um caminhão basculante, qual que era a marca dele, a capacidade, o trator, qual que é a potência dele, qual que era o consumo, para poder realmente já estimar o volume de diesel, e aí, em cima só da quantidade de litro necessário, já conseguia ter uma estimativa do maior custo, né, que é a questão do preço unitário. É importante mesmo ter, porque
é algo que está com um fator externo da empresa, fator externo da contratada e da contratante. Então, é algo que tem que estar aí explícito e controlável para poder justificar essa variação. Então, muito bom, Rafael, o exemplo que você colocou. Tá ok? Fala aí, José. Pessoal, deixa eu só compartilhar minha tela aqui agora. Vou mostrar aqui alguns Ah, modelos verdade, os de modelos BM, de boletim. Sim. acho que é importante. Só me permite aí fazer o compartilhamento. O meu está aqui como... Está bloqueado. Não sei por quê. Agora sim. Show. Só vou mostrar aqui alguns modelos, tá, de BM que é usual aí dentro do mercado. Vou botar minha tela aqui. Seguinte, isso aqui é um modelo aqui de um BM, né? Geralmente tem a logo aqui do cliente. Aí é colocado aqui o projeto, quem que é o fornecedor. Geralmente a gente coloca o pedido de compra ou contrato, né? Uma breve descrição do serviço. E um ponto importante, né? Às vezes a gente está dentro de uma determinada planta, né? A empresa tem várias plantas, o cliente final. Então você coloca ali a unidade, o período da medição que está sendo realizado o trabalho, né? É importante isso, né? Então, geralmente as empresas, o que elas adotam? A medição é do dia 21 do mês atual até o dia 21, o dia 20 do mês posterior, né? Então, geralmente adota-se essa metodologia. Mas é importante que você coloque no seu período de medição ali, no período, qual que é o período da medição que está sendo realizado, né? Qual que é o mês. Outro ponto importante também é, vamos supor que o seu projeto tem ali, está previsto ali 10 medições. Então, você vai colocar ali a primeira medição, né, de 10. Tem alguns BMs, por exemplo, eu acho que é um dos exemplos que eu vou mostrar aqui, tem lá assim, ó, essa vai ser a última medição, ou é a primeira, vai fechar, vai ter outras medições, aí você marca também dentro do BM. Então, geralmente, o que tem dentro de um BM? Tem um item, esse item, lá na QQP do projeto, né, que é a planilha de quantidade de preço. Eu tenho lá um item 1 a 100, por exemplo, 100 itens previstos. E aí, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu tenho lá o item 10 do meu pedido de compra. E também ele está atrelado à minha QQP. E aí, no meu item 10, está previsto lá uma consultoria, que é a descrição do meu serviço. Eu tenho a quantitativa aqui, uma unidade que nesse caso é uma verba, tá? E aí o valor unitário daquela verba, daquela consultoria, é 56 mil reais, nessa situação aqui. E aí, esse BM aqui no caso, o que ele está mostrando para a gente? Só tá pequeno, o tamanho tá tranquilo aí ou que aumenta um pouquinho? Tranquilo Né? aqui. Então, ótimo. Então, eu tenho aqui, né, nesse primeiro campo aqui, vamos falar assim, da coluna F à coluna J. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Não estou conseguindo selecionar. Vai ser esse aqui, ó. Essa folha está bloqueada. Da F a J, eu tenho aqui o meu valor contratual, tá? Então, o valor unitário. Aqui na coluna K até a coluna K e a L, é o que eu medi, o que eu realizei naquele mês, né? Então, por exemplo, aqui aqui nesse caso, eles colocaram a gente colocava o valor total que foi gasto aqui no período. Vamos supor que eu gastei apenas, falar assim, o serviço que eu executei de consultoria, às vezes é por hora, eu gastei apenas 20 mil reais. Então, automaticamente, ele já calcula aqui que aqueles 20 mil reais equivale a 35%, né, do meu valor total do contrato. E aí, a gente tem aqui no caso, o total que foi executado em medições anteriores, como se aqui é a primeira medição, eu tenho aqui zerado, né, no meu quantitativo. E aí, como eu tenho aqui o valor medido no período, eu vou ter também uma outra coluna, que é o valor acumulado, e, né, eu vou ter uma coluna lá no final, que é o valor, é o saldo contratual. Então, se eu medir 20 mil, ainda eu tenho para medir 36 mil reais, né? Que é o meu valor, é somado o valor do saldo mais o valor que foi medido naquele mês. Vamos colocar uma situação, então, que lá
antes dessa medição, eu já fiz uma medição anterior, de R$ 5.000, né? Ele mostra para a gente. Então, ele fala que agora, que eu estou medindo esse mês 20 mil, o mês anterior eu medi 5 mil, então, o mês anterior, somado com esse mês atual, eu tenho 25 mil, né, realizado, que me totaliza aqui no meu projeto 44%. E ainda, eu vou ter 31 mil de saldo para faturar no próximo mês. Ficou claro essa ideia, né, essa separação do medição do período, as medições anteriores, total acumulado e o saldo financeiro? Isso é claro para vocês? Ficou. Ficou sim. Sim, Bem tranquilo. tranquilo. Quem não conhecia, né, o processo de medição é feito dessa forma. Tem alguns BMs também, que as medições, elas são, a gente tem um campo logo aqui abaixo, que são colocados aqui, o que eu medi no meu primeiro BM? Aí você tem um valor ali. O que eu coloquei no meu segundo BM? E aí você tem um histórico também dentro do seu controle de BM do que foi realizado. Ô, Tá? Lá José, na frente, você precisar, você consegue fazer essa rastreabilidade. Fala, professor. que é bom citar também que nas abas seguintes aí a gente coloca a memória de cálculo. Que É é nesse, assim, de onde está vindo a informação. nesse BM que é exclusivo, a gente não tem essa memória de cálculo, porque ele é através, nesse projeto exclusivo, através de uma entrega que a gente tem lá enviado por e-mail. Tá? Mas vai ter, vou até mostrar outro exemplo aqui, que a gente tem uma memória de cálculo do que foi executado. Bem lembrado, tá, professor? E aí aqui embaixo, aqui, ó, eu coloco aqui a observação do que foi realizado, que ó, medição referente ao envio de relatório, referente à assistência técnica para auxílio de utilização do sistema de moagem. Então, eu enviei um relatório junto com o meu BM. Então, nesse caso, eu não precisei da memória de cálculo, mas eu tenho a comprovação evidente que eu executei aquele trabalho. E aí, aqui embaixo, eu tenho aqui a assinatura da contratada, ou seja, a pessoa ou o técnico, a pessoa que está responsável ali pela medição. Eu vou ter um outro campo aqui, que a fiscalização, ela vai assinar. O gestor do contrato, após a fiscalização assinar, vai fazer a sua assinatura. E aí, lá, a empresa responsável falar assim, o responsável final lá da empresa, pelo PMO, vai fazer a quarta assinatura, tá? Nesse caso aqui, a gente tem 4 campos para assinatura, tem algumas situações que a gente só tem 2 campos, só uma pessoa lá da outra parte que vai assinar. Mas depois de ter feito todas as assinaturas, o seu BM foi aprovado, aí você vai para um processo ali da emissão da nota fiscal. Então, esse aqui é um modelo de BM. Vou pegar aqui um outro aqui, ó, que aqui ele já está mais detalhado a QQP. Então, aqui, praticamente, eu tenho todos os itens lá da minha planilha de quantidade de preço. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, a mobilização de pessoal, desmobilização. Aí, no caso aqui, por ano de 2022. Eu tinha a mobilização e desmob para o ano de 2023 e uma verba associada para essa. Então, nesse caso, para esse projeto exclusivo, eles deixaram aqui, mas não colocaram a verba aqui, tá? Para esse BM. Mas eu tinha aqui, ó, aplicação de biomanta ao diesel semeadura sem biomanta, aplicação de diesel semeadura com a biomanta, ó, sem a biomanta, aí tem um mix biomanta anti-erosiva. Ah, tá. Nesse caso aqui é para áreas diferentes, tá? Mesmo tipo de serviço, mas aplicado a áreas diferentes. E aí, aplicação de semeador. Deixa eu ver todos. No caso aqui em cima era com a biomanta e que era sem a biomanta anti-erosiva, sem biomanta, com a biomanta anti-erosiva e sem a biomanta anti-erosiva. E aí, o que acontece? Nesse BM aqui ele é um pouco mais complexo, porque além de eu ter que as áreas que foram medidas, né, vamos falar assim, as frentes de serviço, eu também tenho aqui aí isso veio lá do meu critério de medição, né, que eu tenho uma verba destinada a cada OI ou CC, que é centro de custo daquele projeto, tá? Por isso que eu falei com vocês lá no início da aula, que tem algumas situações que a empresa ela vai ter que se adaptar vamos fazer, o modelo de BM de uma empresa específica. E aí, o professor, mas como que você ia descobrir qual que era o centro de custo para cada, vamos falar assim, essa verba destinada a cada centro de custo? O meu cliente passou. Ele fala, ó, nesse centro de custo vai ter o valor X, nesse outro centro de custo valor Y,
E aí eu vou ter um percentual para tirar de cada um daquele, vamos falar assim, daqueles centros de custo. E aí, um outro ponto importante também que a gente não falou, professor, tem algumas situações também que eles fazem ponderação do cronograma atrelado também às medições. Mas, enfim, esse aqui é um outro modelo de BM, tá? A gente tem aqui as memórias de cálculo. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente falou lá do critério de medição. Então, ele fala aqui, ó, a execução do serviço de semeadura será medida por metro quadrado, efetivamente aplicada conforme a aprovação da empresa. Nesse caso aqui, a gente pegou um modelo padrão aqui de uma mineradora. Ela paga 80% após a efetiva aplicação da semeadora. E depois ela paga mais 20% após a germinação 100%. Então, isso que é o que é critério de medição. E aí eu tenho que colocar aqui nesse mês quanto que eu executei, né, de serviço para esse item aqui da minha QQP. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, que foi executado para o período. Na verdade, ele está puxando daqui, ó. Então, ele está falando que foi executado 30 mil metros quadrados, né, de semeadura, que eu tenho o valor, vamos falar assim, o valor unitário, o valor executado, então, ele já foi multiplicado para cá. Então, já está mostrando aqui dentro da minha memória de cálculo, né? E aí eu tenho aqui vamos falar assim, uma quantidade prevista, foi executado no período, o saldo, né, do período, o valor unitário, o saldo executado, na verdade, o saldo em quantidade, o saldo executado está aqui, e ainda tem um saldo a faturar, né? Então, vamos falar assim, isso aqui é um BM um pouco mais complexo, mas é para conhecimento mesmo de vocês, tá? E aí eu tenho aqui, além disso, eu tenho aqui essa memória um pouco mais detalhada, né, da execução do serviço que foi realizado. E esse BM também, tá? Nesse caso aqui eu falei lá com vocês lá. Então tem aqui, ó, o controle das medições. Então aqui estava previsto para esse contrato 9 medições, né? E aí nesse BM aqui exclusivo já era a terceira medição. Não, na verdade a terceira medição. E eu tenho aqui o período da medição e o valor que foi, vamos falar assim, quantitativo que foi feito em cada medição. E aí eu somando quantitativo aqui, ó, os valores unitários daquele serviço, eu também tenho o valor que foi feito em cada medição. Nesse caso aqui, ele deixou para o quantitativo, tá? Mas tem situações também que a gente vai ter o BM, esse controle aqui de forma, vamos falar assim, o número mesmo em reais, tá? Em reais ou dólar, enfim, de forma monetária. E eu tenho um outro BM que agora, então, ele é completo, mas não tão complexo quanto o anterior, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um determinado tipo de serviço, né? Aqui, ó, um serviço de PRAD, que é recuperação de áreas de torre de transmissão. E aí eu tenho ali uma verba destinada à assinatura de contrato, outra verba destinada à mobilização, serviço de recuperação das áreas das torres, serviço de revegetação e serviço extra, se porventura houver. E aí eu tenho aqui um valor contratual, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Valor contratual, eu tenho aqui os quantitativos. Nesse caso aqui está um pouquinho diferente do outro, porque ele já me traz aqui, ó, o quantitativo acumulado, a medição atual e o percentual total acumulado. Né? Lá no primeiro que a gente viu esse percentual, ele estava lá no final do BM. E eu tenho aqui, no caso, o valor já acumulado medido, a medição atual e o total acumulado. E aí, né, se porventura eu não tiver medido todo o meu contrato, toda aquela linha prevista ali do meu BM, eu tenho um saldo contratual. Então, nesse caso aqui, ele não tem ali o que foi medido anteriormente, mas ele tem o acumulado anterior. E aí, conforme eu falei com vocês também, então eu tenho que colocar aqui qual que é a data da minha medição, qual que é o número do meu BM e o período da medição. Aí o professor perguntou, né? E aí, professor, mas cadê a memória de cálculo? Nesse projeto aqui, exclusivamente, eu tenho aqui em torno de 85 torres. E aí, lá na minha QQP, eu tinha dividido lá
acessos, área da torre e revegetação, conforme está lá no meu BM, ó. Eu tenho três atividades previstas lá, ó. Recuperação, área da acesso, recuperação e revegetação. Então, para cada torre, algumas delas não tinham ali, por exemplo, serviço para acesso, não tinha serviço para revegetação, mas tinha serviço da área da torre. Eu tenho um valor específico para cada um desses itens, né? Eu tenho aqui um valor total. E aí, nas colunas aqui, ó, eu coloco aqui o meu histórico de medição. Então, eu coloco aqui, ó, nesse caso aqui está por valor, né? A pessoa responsável aqui pela execução desse BM, ela já colocou aqui o valor. Mas simplesmente ela pegou aqui na verdade, o quantitativo que foi realizado. Nesse caso aqui também, além do valor, o cliente ele já associava o seguinte: se foi executado o serviço de acesso a bueiros aqui da torre, por exemplo, da torre 6, ó, então automaticamente ele já me pagava esse valor aqui, total. A não ser que o serviço não foi executado total ou não atendeu a quantidade, a qualidade, a quantidade esperada, aí faz um ajuste e muda aqui o valor. Mas nessa situação, então, eu tenho aqui vamos falar assim, o meu somatório das torres, dos serviços que foram executados para o BM3, né? Se eu pegar aqui, ó, eu estou somando todos esses serviços, né, dessas três colunas. Vou pegar aqui a situação aqui, ó. Olha para vocês verem, no BM3 aqui da situação, eu só medi esse serviço e esse. Por quê? A revegetação seria, mesmo que ela for executada em período, lá no critério de medição, o cliente falou assim, ó, eu vou pagar depois que germinar. Então, vamos falar assim, esse item aqui, essa torre, ela foi paga parcialmente aqui nesse contrato, para a medição 3. E aí, quando finalizar os contratos lá na frente, talvez lá para o BM7, 8, seria cobrado, né, esse saldo aqui relacionado aqui à revegetação. E aí, ó, teve situações, por exemplo, a medição parcial, né, porque teve situações nesse projeto que o cliente foi executar, como a gente está falando de área de torres, às vezes a torre ela foi implantada dentro de uma fazenda privada, e às vezes vamos falar assim, aquele proprietário não permitiu a entrada ali para fazer ali o trabalho. Então foi feito, vamos falar assim, parcialmente aquele trabalho. Então o cliente falou assim, ó, o cliente final falou assim, ó, só vou pagar 50%. Mesmo que lá atrás foi mapeado que seria executado de 100%, mas não tem como ele pagar um serviço que não foi executado, né? Então a gente traz dentro do BM essa memória de cálculo. E além disso, né, se tiver também serviços extras, eu tenho aqui embaixo o valores para serviços extra, eu vou colocar aqui também, ó, serviço extra, e eu vou ter um quantitativo aqui. Então, vamos falar assim, em resumo, eu tenho aqui o serviço que foi executado de acesso à área da torre e serviços extras. Eu venho cá no meu BM, eu substituo aqui agora os valores para minha medição atual e eu vou ter o valor aqui vamos falar assim, da medição atual. Então, eu, por exemplo, vou colocar aquele valor lá que eu encontrei, o valor total para os serviços de acesso, o valor total para o serviço executado da área da torre e também de serviços extra. E aí eu vou ter aqui o meu valor, né, da minha medição. Beleza? Só queria mostrar aqui rapidamente, então, tá? O tempo nosso é bem curto, né? Passa tão rápido, tá? Mas mostrar um pouco da questão do dia a dia e da medição, né? Como é feito isso. E também alguns exemplos práticos, tá? Vamos falar assim, realmente o que acontece aqui no dia a dia, tá? Relacionado à medição, para que vocês possam conhecer, né? Quem não conhecia a respeito das medições. Obrigado aí a presença de todos, né? Por estar conosco aqui. Caso vocês queiram fazer algum comentário, tá? Fazer alguma experiência aí com medições, também fique à vontade. Professor, fica à vontade também para trazer seus comentários, tá? Sim, não, certamente agradecer vocês aí por estar aqui até esse momento, né? Compartilhando aprendizado e aproveitar nosso pitch de vendas, é um momento aqui importante. A ideia desse workshop é só para vocês terem noção dessa aula de hoje, né? Ter noção
do que é o universo de medição. Agora, nós vamos fazer o workshop, ele vai ser híbrido, né, mais presencial, no dia 30 de agosto, agora no final do mês, é uma sexta-feira, de 18h30 às 20h30, e no dia 31, de 8 a meio-dia. Aí vai ser mesclado, né? No dia 30 será com o professor Josiel e no dia 31 comigo. Então, a somatória total, acho que eu vou ter que corrigir que não é 6, é 8 horas. Não, é 6 horas mesmo. Aqui é 18h30 a 8h30, 2 horas. E no sábado é 4 horas de aprendizado. O que nós vamos ter nesse workshop? Agora, aqui a gente só exibiu para vocês a medição, um modelo, a planilha. Agora, no workshop, a gente vai sentar e vai fazer exercício mesmo. Ó. Vamos pegar a simulação de projetos de engenharia e fazer assim, ó, vamos construir um boletim de medição, vamos ver como é que a gente pega agora a memória de cálculo, vão efetuar aqui o controle de boletim de medição, controle de BM, acumulado anterior. Isso aí a gente vai fazer na prática mesmo em forma de workshop. Então, convido vocês, para quem já é aluno Saleta Edu, tem desconto, né, 35% de desconto. E aproveitando para vocês que estão aqui, agora, quem não é aluno ainda e como um benefício, uma forma até de valorizar o tempo que vocês aplicaram aqui, a gente também tem a opção somente para quem está aqui presente, né, a gente fazer um link com um desconto de 20% para vocês poderem participar. Então, só lembrando, é um benefício de fazer um curso presencial. É mais válido o curso presencial com relação a network, a gente vai poder se conhecer melhor, conversar e vocês conhecerem outros profissionais, e também para a gente poder aprender mesmo, o que a gente chama de hands-on, pegar na mão mesmo e já vivenciar uma prática do que no mercado já é visto. Tá ok? Aí, quem tiver interesse pode chamar no chat, vou deixar o contato nosso aqui. E desde já agradecendo aí pela participação. É nós que agradecemos, né? Pô, Exatamente, a gente que agradece essa dedicação aí, o tempo aí para dar uma noção aí de medição, bem interessante mesmo. Eu não